Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a essa semana, nossa semana de revisão já, para que na próxima semana já estejamos aí com as nossas avaliações. Espero que todos estejam aí acompanhando na medida do possível as nossas videoaulas, nossas atividades, para que nós possamos ter uma boa avaliação, certo? Mas qualquer dúvida e dá tempo, você pode encaminhar lá para o meu privado, certo? Que eu estarei tentando ajudar da melhor forma possível aí todos, ok? Nós vamos fazer um apanhado aqui sobre os nossos assuntos para a nossa avaliação do segundo bimestre, tá? Um dos nossos primeiros assuntos que nós vamos estar fazendo uma revisão é o simple past, o passado simples do verbo to be, tá? Que nós trabalhamos tanto a forma afirmativa quanto a forma interrogativa e a forma negativa, ok? E aí, teacher, o que vai indicar esse simple past, o passado simples do verbo to be? Lembram lá que o verbo to be ele tem três auxiliares, que é o am, que acompanha o sujeito eu, I, is, que acompanha o sujeito he, she, it, is, e aí nós temos o are, que acompanha you, we e they, ok? Aqui no simple past, nós vamos estar trabalhando somente com dois auxiliares, o was e o were. O was, nós vamos estar trabalhando com as pessoas do singular, tá? Quem são as pessoas do singular? I, he, she, it. O were, nós vamos estar trabalhando com as pessoas do plural, que é you, we e they. São esses aí os que vão acompanhar, tá? Aí nós passamos para a forma que nós vamos ter forma negativa, certo? E aí, teacher, vamos lembrar aqui. Nas nossas aulas presenciais, eu disse, gente, para que você passe uma frase para a forma negativa na língua inglesa, você precisa usar a partícula de negação na língua inglesa, que é o not, ok? Teacher, dentro da frase, onde que eu vou colocar? Antes do auxiliar, antes do sujeito? Aí, você, no material de vocês, na página 16, você tem uma tabela. E aí você vai ter que a partícula de negação você vai colocar sujeito, auxiliar. Lembre que sujeito e auxiliar você não vai separar jamais, ok? Então, a partícula de negação vem sempre depois do auxiliar. Lembrando que o auxiliar é was ou were. Teacher, eu estou vendo aqui que tem a forma contraída. Caso você peça a frase na negativa, eu posso usar na forma contraída? Está correto, ok? Para a forma interrogativa, você vai colocar o quê? Primeiro o auxiliar e depois o sujeito. Lembram lá da inversão que eu mostrei para vocês lá nas nossas aulas presenciais no primeiro bimestre, que eu disse, gente, quando você vai passar uma frase para interrogativo, você passa primeiro quem? O auxiliar, o sujeito, o complemento da frase e não esquecer jamais o ponto de interrogação, porque você está falando sobre uma frase interrogativa, então você precisa desse ponto de interrogação, ok? Aí nós temos o simple past tense, que é o passado simples dos verbos regulares. Lembrando, teacher, o que são os verbos regulares? Os verbos regulares é quando eles são marcados pelo quê? Pelo sufixo ed. Os verbos regulares, eles só precisam acrescentar o quê? O ed ao final, tá? Deles, por exemplo, vocês vão ter o auxiliar
na forma interrogativa e negativa. Você precisa usar o auxiliar did, ok? Então, quando você vai passar ele do verbo regular para a forma interrogativa e negativa, é necessário você usar esse auxiliar, porque vai lembrar que quando você não vai conjugar o verbo, como, teacher? Na forma afirmativa, você põe o ed ao final, ok? Do verbo. Mas quando você vai usar ele para a forma interrogativa, que você vai usar ele já indica o quê? Passado. Então, você não precisa conjugar o verbo, ok? Senão fica aquela parte de redundância. É como se você estivesse falando assim. Entrar para dentro. Se você vai entrar, automaticamente é para dentro. Então, dá meio que essa redundância se você colocar o did e acrescentar o ed ao final do verbo, tá? Quando você for passar para negativa, você vai colocar o did not, a partícula de negação, certinho? E aí, lembrando que na interrogativa, você precisa usar o did antes do sujeito. Então, o did vem antes do sujeito. Por exemplo, se você tem o sujeito he, você vai colocar did he, o restante da frase e o ponto de interrogação, ok? Aí nós tivemos uma aula de verbos irregulares, ok? Os verbos irregulares, eles são um pouco mais complexos, porque eles não seguem uma regra que você vai dizer, os verbos regulares você acrescenta o ed ao final. Ok. Mas quando nós trabalhamos com verbos irregulares, é como eu disse na aula passada para vocês, é como se nós estivéssemos trabalhando a nossa tabuada, que eu preciso saber que 1 mais 1 é 2, ok? Os verbos regulares, eles funcionam, eu acredito que eles funcionam dessa mesma forma, porque quando você vê um verbo irregular, você sabe que a construção dele não vai ser com ed, você precisa entender que ele vai ser escrito de uma outra forma. Então, a gente precisa decorar esses verbos irregulares, ok? Eu indiquei para vocês que no dicionário de vocês têm essas tabelas dos verbos irregulares. Caso não tenham, vocês podem pedir que eu encaminhe sem problema algum. E aí nós falamos no nosso último assunto, que são os adjetivos, certo? E aí, o que são os adjetivos, gente? Eles servem para qualificar ou modificar quem? O substantivo. A gente utiliza mais da parte de qualificar esse adjetivo, certo? E aí, nós precisamos ter uma compreensão dentro da frase para saber quem vai ser o adjetivo. Se eu digo she is smart, ela é o quê? Ela é esperta. Então, qual é a qualidade dela? Ela ser esperta. Então, é esse o adjetivo que eu estou dando a ela, tá? No mais, a parte de adjetivo acho que vocês já compreendem, porque na língua materna, no português, nós já estudamos, então bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida você pode encaminhar lá para o PPV. Uma boa semana de estudos aí. Hora de tirar dúvida, pode encaminhar, tá? Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, bye bye.